Pronto, vamos lá então. Hoje é dia 26 de março de 2025, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática, do Cefores, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já chegou aí para vocês a tela da atividade 3, que é a atividade que nós faremos a correção agora. Na sequência, faremos a correção também da atividade 4, certo? E assim que encerrar a correção das atividades 3 e 4, eu já deixo para vocês atividades 5 e 6. Essa atividade ela é ainda naquele formato onde eu deixo para vocês os dados. Olha aqui. Nós temos os dados aqui já prontos. E a sua missão é simples, só reorganizar esses dados de uma forma que ocupe o menor espaço possível. E a gente está considerando para isso quantidade de caracteres, certo? Então, nós vamos criar aqui numa planilha uma organização para reajustar, reorganizar esses dados aqui para... Estou pensando aqui, saudades do pecado. Oh, bons tempos, hein? Bons tempos. Beleza, mas eu ia aprender essa ideia. Ah, vai! Na hora de gravar, não tinha memória, tinha leve lembrança. Não tem espaço, ou você espreme, ou você dá seus pulos, ou não funciona. Deixa eu dar um pause na gravação aqui, só um minutinho. Peraí. E cadê? Onde é que dá pausa nesse negócio aqui? Depois a gente vê. Tá? Vamos lá, vamos continuar então. Vamos tentar entender o que é esse troço aqui. Essa atividade ela é um pouco parecida. Eu vou até abrir a atividade 2 aqui, para a gente discutir a diferença entre as duas. Teve aluno aí até que achou que era a mesma. Na atividade 2, que é a que nós fizemos na aula passada, o que nós tínhamos aqui? Ana Júlia da Conceição nasceu na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então, aqui eu tenho uma pessoa que nasce numa cidade e essa cidade está em um estado. A atividade de hoje é Ana Júlia da Conceição morou na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Então, o ponto central da diferença dessas duas atividades está no que eu até comentei com vocês, que é com relação a o que os autores chamam de cardinalidade, mapeamento das cardinalidades. Vamos lá, vamos entender o que é essa cardinalidade, começando aqui na atividade 2. Ó. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que nasceu numa cidade e essa cidade fica em um estado. Aí eu te pergunto, uma pessoa, ela pode nascer em quantas cidades? Uma pessoa só pode nascer em uma cidade, ok? Agora, olhando o contrário, e em uma cidade podem nascer quantas pessoas? Muitas, ok? Então, quando eu olho pessoa e cidade sob a ótica, sob a relação de nascer, uma pessoa só nasce em uma cidade, mas em uma cidade podem nascer muitas pessoas. Então, eu falo que o relacionamento entre a pessoa e a cidade tem uma cardinalidade de 1 para muitos. Uma cidade para muitas pessoas, uma pessoa para uma cidade. O mesmo acontece de cidade para estado. Uma cidade está localizada em quantos estados? Apenas uma. Uma cidade só se localiza em um único estado. Mas, em um estado, eu posso ter várias cidades. Então, aqui também, entre cidades e estados, eu tenho uma cardinalidade deste relacionamento de 1 para muitos. Um estado para muitas cidades. Agora, vamos olhar a atividade 3. Uma pessoa
pode morar em quantas cidades? Muitas. Não, teoricamente, acho que na grande maioria dos casos, não ao mesmo tempo, né? Algumas pessoas, em função de alguma situação, podem até morar em mais de uma cidade. Às vezes tem uma pessoa que mora em Uberaba e trabalha em Ribeirão Preto, ou mora em Uberaba e trabalha em Uberlândia, ou mora em Conceição das Alagoas e trabalha em Uberaba. Então, às vezes, essa pessoa fica morando em Conceição das Alagoas sexta, sábado e domingo, e segunda a quinta ela mora em Uberaba, porque ela trabalha aqui, então, teoricamente, ela pode até morar em mais de uma cidade. Ou, às vezes, até em mais de duas, dependendo do cenário, vai saber. Eu tenho um tio que era contador lá no interior de São Paulo, e ele morava numa cidade e trabalhava em 3 prefeituras diferentes, em 3 cidades diferentes. Então, ele fazia segunda e terça numa cidade, terça, quarta e quinta em outra, sexta e sábado em outra. E ele não ficava indo e voltando, ele ia e ficava lá, morava 2 dias numa, 2 dias na outra, 2 dias na outra e 2 dias na cidade, onde era, teoricamente, a cidade dele. Então, aqui, ó, a gente começa a perceber que quando eu vou fazer uma análise para identificar essa cardinalidade, eu tenho que investigar o cenário para o qual eu estou projetando o banco de dados. Nesse exemplo que eu citei do meu tio, é uma situação específica que, eventualmente, se ela é considerada para o projeto que está em desenvolvimento, nós temos que considerar essa situação. Uma pessoa morando em mais de uma cidade ao mesmo tempo. Mas, independente de se é ao mesmo tempo ou não, uma pessoa, ela pode morar, sei lá, 2 anos em Uberaba, depois muda para Araxá, mora 3 anos em Araxá, depois de Araxá muda para Campinas, mora 5 anos em Campinas. Então, de uma forma geral, a relação entre pessoas e cidades no quesito moradia, ou nós estamos tratando de uma relação que existe entre as pessoas e as cidades, que é uma relação de morar. Uma pessoa mora em uma cidade. Em uma cidade moram várias pessoas. Então, quando eu analiso a cardinalidade do relacionamento morar entre pessoas e cidades, o relacionamento, a cardinalidade é de muitos para muitos. Por quê? Uma pessoa pode morar em muitas cidades. E não necessariamente ao mesmo tempo, como eu expliquei. Mora 2 anos em Uberaba, depois 3 anos em Araxá, depois 1 ano em Campinas, etc. E em uma cidade moram várias pessoas. Então, uma pessoa mora em muitas cidades, em uma cidade moram muitas pessoas. Então, o relacionamento entre pessoas e cidades no quesito morar é de muitos para muitos. Já aqui nessa atividade 3, a relação de cidades e estados continua a mesma. A cidade, ela está localizada em um determinado estado, mas em um estado eu tenho várias cidades. Então, isso aqui não mudou, ok? Então, vocês vão perceber o que muda só pelo fato da relação da pessoa com a cidade ser de muitos para muitos. Na atividade 2, ó, eu vou até pegar a solução que nós fizemos na aula passada. Deixa eu trocar isso aqui. Na atividade 2 que nós fizemos na aula passada, ó, entre pessoas e cidades, nós criamos apenas 2 tabelas, uma para pessoas e uma para cidades. Por que eu não precisei de criar uma terceira tabela? Porque simplesmente lá na tabela de pessoas, eu colocava o código da cidade onde ela nasceu. Por quê? Porque a relação da pessoa com a cidade, aquela pessoa, ela teria uma única relação com essa cidade. A pessoa nasce em uma única cidade. Agora, o cenário muda. O cenário muda por quê?
uma pessoa, ela pode morar em várias cidades. Se ela pode morar em várias cidades, essa solução aqui, ó, não atende, porque eu não posso pegar aqui, ó, da Ana Júlia e ficar trocando o código da cidade. Isso não é mais possível. Então, o que vai acontecer? Eu vou até, para facilitar para a gente, eu vou copiar, porque se não me falha a memória, essas cidades e estados para atividade 3 são iguais, não são? Então, eu vou copiar isso aqui, porque as cidades e estados na atividade 3 são iguais. Ó, Manaus, em Amazonas, Curitiba, Recife, Porto Alegre. Depois a gente confere se está faltando alguma coisa. Então, com relação a cidades e estados, na atividade 3, é exatamente a mesma solução implementada na atividade 2. Porém, eu vou copiar aqui as pessoas, Ana Júlia, e já vou tirar esse negócio daqui, ó. Excluir células. Pronto. Excluir a célula. Não ficou bom assim, não. Eu vou ter que fazer diferente aqui. Vou ter que apagar isso aqui e vou reajustar isso aqui. Deixa eu tirar a mesclagem, ajustar isso aqui e mesclar de novo. E tira isso aqui. Cadê? Aqui, tiro e volto aqui e coloco novamente esse negócio. E vamos mesclar aqui de novo. Se não me falha a memória, na atividade 3, nós temos exatamente as mesmas pessoas. Ana Júlia de Conceição, Caleb Castro. São as mesmas pessoas, ok? Então, até aqui, nesse ponto, a atividade 3 é muito parecida com a atividade 2. Porém, eu preciso encontrar agora uma solução que me permita mostrar qual pessoa morou em qual cidade. Até porque eu imagino que, vamos ver aqui, ó, a Ana Júlia morou em Manaus. Depois a Ana, essa aqui é a outra Ana Júlia. Mas o Caleb, ó, o Caleb morou em Curitiba. Depois, o Caleb morou em Recife. E parece que são só essas duas. Beleza. Então, como é que eu vou fazer? Como eu identifiquei que a pessoa e a cidade têm uma relação de muitos para muitos, porque muitas pessoas moram em uma cidade e muitas cidades, uma cidade moram muitas pessoas. Então, uma cidade pode morar em, uma pessoa pode morar em muitas cidades, em uma cidade moram muitas pessoas. Então, esse morar aqui, ó, que é a relação da pessoa com a cidade, por ter o relacionamento de muitos para muitos, eu vou precisar criar uma tabela. Eu vou fechar, não, deixa a atividade 2 ali. Aqui não fala nenhuma informação, então o morar aqui, ó, eu vou criar uma tabela para registrar o relacionamento de morar. E aí, no morar, eu vou ter a pessoa e vou ter a cidade. Que aí, nesse cenário aqui, ó, eu consigo fazer esse relacionamento. Ó, quer ver como é que eu vou fazer? Agora eu vou começar a pegar um por um. E eu vou fazer o seguinte, deixa eu organizar aqui, porque eu quero tentar ver se eu coloco tudo numa tela só. Isso é um pouco difícil, né? Deixa eu tentar arrastar aqui a atividade 3. Eu acho que dá para fazer. Vou pegar a atividade 3, vou colocar ela assim bem bem pequenininha aqui embaixo. E aí, aqui depois, a gente consegue ver as duas coisas.
aqui e aqui. Beleza. Então, vamos lá. O primeiro caso que a gente já está vendo aqui embaixo, ó. Ana Júlia Conceição. Ana Júlia Conceição é a pessoa 1. Ela morou na cidade de Manaus. A cidade de Manaus é 1. Então, a pessoa 1 morou na cidade 1. Pronto. Aqui eu já tenho um registro que Ana Júlia da Conceição, que é a pessoa 1, morou na cidade 1, que é Manaus. O Caleb Castro, que é a pessoa 2, morou na cidade de Curitiba, que também é a cidade 2. Então, está feito o registro para Caleb Castro. Marcelo da Mota, que é a pessoa 3, morou na cidade de Recife, que também é a pessoa 3. O próximo caso aqui agora é Diogo Dias. Diogo Dias, que é a pessoa 4, morou em Porto Alegre, que também é a cidade 4. Maria Vitória Duarte, que é a pessoa 5, morou na cidade de Maceió, que também é a cidade 5. Renan Lima morou na cidade de Campo Grande. Então, Renan Lima, que é a pessoa 6, morou na cidade de Campo Grande, que é a cidade 6. Paulo Gonçalves é a pessoa 7, morou na cidade de Teresina, que também é a cidade 7. Cauã Aragão, que é a pessoa 8, morou em Ribeirão Preto, que também é a cidade 8. Maria Alice Teixeira, que é a pessoa 9, morou na cidade de Uberaba, que também é a cidade 9. Depois o Cauê Araújo, que é a pessoa 10, morou na cidade de Cuiabá, que também é a cidade de código 10. O próximo agora é o Iago Teixeira, que morou na cidade de Maceió. Iago Teixeira é a pessoa 11, que morou na cidade de Maceió, que é a cidade 5. Ana Júlia Ferreira, que é a pessoa 12, morou na cidade de Manaus, que é a cidade 1. Elisa Martins, que é a pessoa 13, morou na cidade de Curitiba, que é a cidade 2. Bruno Alves, que é a pessoa 14, morou na cidade de Campo Grande, que é a cidade 6. Ana Sofia Gomes, que é a pessoa 15, morou na cidade de Teresina, que é a cidade 7. Depois de Ana Sofia, Samuel Cardoso, que é a pessoa 16, morou na cidade Recife, que é 3. Próximo, Danilo Silveira, que é a pessoa 17, morou na cidade de Porto Alegre, que é a cidade 4. Brenda Oliveira, deixa eu ver se eu consigo. Vou fixar isso aqui como cabeçalho. Nada como aprender um pouquinho de planilha eletrônica. Beleza, então agora, consigo subir um pouquinho aqui. O próximo, Brenda de Oliveira, que é a pessoa 18, morou na cidade de Maceió, que é a cidade 5. Agora tem o Luíde Duarte. Cadê você? É a pessoa... Opa, aqui não foi o 5, né? Foi. Luíde Duarte, que é a pessoa 19, morou na cidade de Manaus, que é a cidade 1. Cidade 1 de Manaus. Ana Luísa Dias morou em Curitiba. Que é 20, morou em Curitiba, Curitiba é 2. Pode levar. Curitiba é 2. Pode passar para os colegas.
Noah Rodrigues morou em Porto Alegre. Então, Noah Rodrigues, que é 21, morou em Porto Alegre, que é 4. 4. Agora, Brenda Oliveira. Brenda Oliveira. Cadê a Brenda Oliveira? Brenda Oliveira, Brenda Oliveira, Brenda Oliveira. Cadê Brenda Oliveira? A Brenda Oliveira está aqui, é a 18. Então, para a gente continuar, vamos ter que aumentar essa tabela aqui, ó. Vamos colocar aqui um pontilhado. Então, agora estamos falando da Brenda Oliveira, que é a pessoa 18. Está aqui 18. Vamos centralizar isso aqui também. Centralizado. Pronto. A Brenda Oliveira, que é a pessoa 18, morou na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é 4. Então, a Brenda, 18, morou na cidade de 4. Samuel Cardoso morou em Cuiabá. Cadê o Samuel Cardoso? Samuel Cardoso. Samuel Cardoso é 16. Samuel Cardoso é 16. Morou na cidade de Cuiabá, que é a cidade 10. Próximo. Maria Alice Teixeira. Cadê Maria Alice? Maria Alice Teixeira é a pessoa 9. Então, a pessoa 9, que é Maria Alice Teixeira, morou na cidade de Porto Alegre. Porto Alegre, 4. Então, cidade 4. Caleb Castro é a pessoa 2. Então, a pessoa 2 morou na cidade do Recife. Recife é 3. Então, aqui, 3. Bruno Alves, cadê Bruno Alves? Bruno Alves é a pessoa 14. Pessoa 14. Pessoa 14 morou na cidade de Uberaba, que é a cidade 9. Então, 9. Depois de Bruno Alves, agora nós temos Elisa Martins. Elisa Martins é a pessoa 13. Então, a pessoa 13 morou na cidade de Porto Alegre, que é a cidade 4. Vou dar uma diminuidinha nesse zoom aqui para ver se a gente consegue visualizar mais informação, tá? Beleza, então Elisa Martins já foi. Por último, Diogo Dias. Diogo Dias, cadê Diogo Dias? Diogo Dias é a pessoa 4. Então, a pessoa 4, que é Diogo Dias, morou na cidade de Manaus, que é a cidade 1. Pronto. Então, olha só. O simples fato da relação entre duas coisas que nós identificamos no projeto do banco de dados, que no caso foi, na atividade 3, nós identificamos que a relação de pessoa com cidade, que aqui leva o nome de morou, ou seja, é uma relação de morar. Uma pessoa mora em uma cidade, e numa cidade mora muitas pessoas, e uma pessoa pode mudar e morar em várias cidades ao longo da sua vida, né? Então, aqui na atividade 3, pessoa e cidade têm uma relação. E essa relação nós vimos que ela é de muitos para muitos. Diferentemente da atividade 2, que nós vimos que a relação da pessoa com a cidade era de um para muitos. Uma pessoa nasce em uma única cidade, mas em uma cidade nascem muitas pessoas. Então, o simples fato da relação de pessoa e cidade mudar a cardinalidade de um para muitos para muitos, fez com que fosse necessário, na proposta de solução dessa atividade, da gente ter uma outra tabela, uma tabela exclusiva para falar qual pessoa morou em qual cidade. Então, nesse cenário aqui, uma pessoa ela pode morar durante a vida em todas as cidades que ela quiser, porque nós vamos conseguir armazenar todo esse histórico sem nenhum problema. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui?
Podemos passar para a atividade 4? Show de bola. Então, vamos lá. Vamos passar para a atividade 4. Vou fechar aqui, eu abri a atividade 2 só para fazer o comparativo. Vou fechar aqui a atividade 2. Vou trocar a atividade 4 para a atividade 3. 3 não. 3 para 4, né? A atividade 4 está aqui. Essa planilha da atividade 3, eu vou fechar e vou criar uma nova planilha, que vai ser a planilha para a atividade 4. Atividade 4. Atividade 4. Beleza? Vamos lá, vamos estudar a atividade 4 para entender o que nós temos aqui na atividade 4. Mais uma vez, aliás, eu acho que já é a última, tá? Não, a última não, ainda tem mais uma. Só um minuto que eu já vou mostrar para vocês. Olha só, deixa eu mostrar para vocês. As atividades 5 e 6. Até então, o que vocês viram que é a atividade 4, eu estou dando para vocês um monte de dados e vocês estão apenas reorganizando esses dados. Se projetar banco de dados fosse assim, gente, era a coisa mais fácil do mundo. Era baba. Era facinho. Mas olha só o que acontece. Eu vou abrir as atividades 5 e 6, que é as atividades que eu já vou deixar para vocês assim que eu terminar de corrigir a 4. Atividade 5 ainda está nesse mesmo formato. Veja que na atividade 5 eu também estou passando para vocês um monte de dados e vocês só precisam reorganizar esses dados da forma que você achar mais eficiente. Mas aí começa a emoção da brincadeira. Eu espero, então, que até a atividade 5, vocês já tenham entendido as estratégias de como reorganizar esses dados para ocupar menos espaço. Porque na atividade 6, aí a brincadeira fica mais divertida. Olha só como é que é a atividade 6. Na atividade 6, eu já não te dou os dados para você reorganizar, para você reestruturar. Eu te dou um problema. Eu te dou uma situação hipotética descrevendo uma determinada situação, um determinado cenário, algumas determinadas necessidades. E a partir disso, você vai ter que criar. Então, olha só a atividade 6. Uma academia precisa controlar seus clientes. E o dono da academia, ele quer saber o seguinte: quais clientes pagam as mensalidades em dia? Qual o valor total recebido em cada mês? Quantas mensalidades estão atrasadas? Qual o valor a receber em mensalidades vencidas e não pagas? Qual a média de idade dos meus clientes? Quantos clientes eu tenho de cada sexo? Quantos clientes eu tenho de sexo masculino e de sexo feminino? Então, a atividade 6, a gente começa a reproduzir em pequenos exemplos uma situação mais próximo do real do que é projetar um banco de dados. Ou seja, eu tenho aqui uma determinada situação onde provavelmente será projetado um software para fazer a gestão dessa academia, porém, esse software vai precisar de um banco de dados. E a nossa missão aqui não é preocupar com o software, é projetar um banco de dados que consiga acomodar todos os dados necessários para, quando essas informações foram necessárias, esses dados estejam disponíveis para serem usados e o dono da academia obter essas informações. Então, a atividade 6, que já vai ficar para vocês fazerem hoje também, né, eu estou passando aqui, ó, depois que eu terminar de corrigir a 4, vocês já vão poder trabalhar na atividade 5, que por enquanto é igual, mas na atividade 6, a gente já começa um cenário um pouco mais difícil, e a partir da atividade 6, todas as outras vão ser nesse mesmo padrão aqui, ó, da atividade 6. Eu não vou mais te dar os dados para você organizar, eu vou te dar uma situação, um problema. E aí, a gente começa a ter
projetos de banco de dados bem diferentes, porque aqui nós temos uma situação de interpretação, né? Ou seja, quando eu te falo qual o valor total recebido em cada mês, o que você entende disso? Eventualmente, isso pode gerar dupla interpretação. Por isso que, normalmente, acontecem várias reuniões da equipe de informática, da equipe de TI, com a equipe da academia, para tentar entender direitinho como é que são esses relatórios, como é que são esses dados que o dono da academia quer, até que não haja mais dúvidas, né? Mas, certamente, na hora de projetar o banco de dados, na hora de criar lá a planilha, vocês vão entender que muitas coisas aqui vocês vão ter que tentar entender como é que essa academia funciona, como é que eu organizo isso, como é que eu vou organizar essas tabelas para guardar as informações necessárias para que o dono da academia tenha tudo isso aqui que ele quer ter. Certo? Então, essa é a atividade 6. A atividade 5 ainda é mais fácil desse modelo que a gente está fazendo, tá? E a 5 e 6 já está disponível. Assim que eu terminar a correção da 4, vocês poderão ficar aí trabalhando nas atividades 5 e 6. Alguma dúvida aqui nas atividades 5 e 6? Ok, então vamos corrigir a atividade 4, que é essa daqui. O que nós temos aqui? Ana Júlia da Conceição é mãe de Caleb Castro. Caleb Castro é pai de Diogo Dias. Marcelo da Mota é padrasto de Maria Vitória Duarte. Então, olha só. Aqui eu tenho pessoas e o relacionamento entre essas pessoas de parentesco. Eu acho que é sempre interessante você olhar não só as atividades até as 5, mas as próximas também. O que eu tenho no meu problema, no meu cenário, no item que vai ser usado para o projeto, o que eu tenho de coisa, estou chamando de coisa porque pode ser um monte de trem diferente, né? O que eu tenho e como essas coisas se relacionam. Então, nessa atividade 4, eu só tenho pessoas. Ó, Ana Júlia é uma pessoa e o Caleb Castro é outra pessoa. Qual a relação que existe entre essas pessoas? De parentesco. Então, aqui nessa atividade, eu só identifico essas duas coisas, pessoas e parentesco entre elas. Diferentemente da atividade 3, que nós acabamos de corrigir. No Word para contar com as palavras. Aí eu coloquei. Aí, por exemplo, aqui, ó. Esse teve mais gente, ó. Elisa Martins, negata da Maria Vitória, filha da Maria Alice, Isabel Cardoso, enteada de Maria Alice, irmã de Júlia, sobrinha de Rita Lima e prima de Calma da Dama. Tá. Eu vou terminar aqui de preparar a minha, depois você compartilha a sua de novo e aí a gente vê as duas situações. Tá? Então, olha só. Na atividade 3, quando a gente olhou para isso aqui, o que a gente identificou? A gente identificou pessoa, a gente identificou cidade e a gente identificou estado. E aí a gente achou que tinha uma relação entre pessoa e cidade, que é a pessoa que mora na cidade. E da cidade com o estado, porque é a cidade que fica localizada no estado. Pode. Deixa eu parar de compartilhar o meu aqui. Pronto. Compartilha o seu. Isso. Aumenta o zoom para a gente dar uma... Espera aí só um minutinho, que eu vou passar para cá, porque eu acho que se eu passar para cá, entra na gravação do vídeo. Ponto que é o quê? 100%, está lá em cima, ó. Lá no canto esquerdo, lá no alto. No esquerdo, lá no alto, está 100%, tá vendo? Eu acho que esse botão aí embaixo, que você clicou nele, não? Isso aí.
Tem opção de tirar, não? Clica na primeira opção, então. Vamos ver. O que é lá em cima? Ah, tá. Então, pronto, agora foi. Fecha essa janelinha que está aberta aí, ó. Contar palavras, fecha. Não, esse aqui eu recortei e joguei lá. Ah, entendi. Achei que era uma janela que tivesse aberta. Para o compartilhamento e compartilhe de novo. Compartilha de novo, vamos ver. Vai direto lá no 100% e tenta mudar. Ativar essa função do colorido do céu. Tá, deixa assim, a gente consegue ver assim. Mas nem muda de página. É. Mas tem mais de uma página? Porque uma está com recorte, né, de contar a palavra, a outra está dando informação só até. Deixa eu fazer a minha aqui, depois você compartilha a sua no final. Vamos inverter as ordens. Para o seu compartilhamento aí. Pronto? Ok, deixa eu fazer aqui a... Então, vamos lá. Nós vamos para a atividade 4 agora. Então, a atividade 4 é essa daqui, certo? Eu falei para vocês que nós só temos pessoas e uma espécie de parentesco entre elas, ok? Então, de cara, eu vou precisar de pessoas. Então, eu vou criar aqui uma tabela de pessoas. Pessoas vai ter código e nome. Vamos mesclar isso aqui, vamos colocar isso aqui em negrito, vamos centralizar isso aqui, ok. Colocar algumas pessoas aqui, assim, pronto. Beleza, os códigos vão ser sequenciais. 1, 2, 3, assim, etc. Deixa eu centralizar essa coluna A. Pronto, 1, 2, 3, pronto, vamos até aqui. Tá, eu vou lá pegar as pessoas agora e vou trazer tudo para cá. Então, vamos lá. Ana Júlia. Ana Júlia. Caleb Castro. Marcelo da Mota. Diogo Dias. Diogo Dias. Maria Vitória Duarte. Maria Vitória Duarte. Renan Lima. Paulo Gonçalves. Cauã Aragão. Maria Alice. Cauê Araújo. Iago Teixeira. Noah Rodrigues. Brenda Oliveira. Samuel Cardoso.
Maria Alice Teixeira. Até agora eu não repeti nenhuma pessoa, não, né? Lembrando sempre que, quando a gente está fazendo o projeto de banco de dados, a última coisa que a gente quer é ter informação repetida dentro do nosso banco de dados, tá? Caleb já foi. Caleb Castro, tá aqui, ó. Quase que eu copiei ele de novo. Então, Caleb Castro já apareceu. Ele é a pessoa 2, então eu não vou ter que copiar ele aqui de novo. Bruno Alves também já foi? Então vamos copiar Bruno Alves. Bruno Alves. Elisa Martins. Já foi? Renan Lima? Qual Renan Lima que eu pulei? Ah, que eu estou pegando só o primeiro por enquanto, não estou pegando os parentes, não. Bruno Alves já foi. Agora o Elisa Martins. Já tem lá? Elisa Martins. Tem não. Então, Elisa Martins. Agora, Diogo Dias. Diogo Dias tem já, ó. Pessoa 4, Diogo Dias. Certo? Então, eu copiei a primeira pessoa aqui. Certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar. Ó, o que acontece? Vou fazer aqui o mesmo exercício que eu fiz na atividade anterior e expliquei da outra também. Nós identificamos pessoas e entre essas pessoas existem parentescos. Aí eu te pergunto, uma pessoa pode ter quantos parentes? Muitos. E de um parentesco eu posso ter quantas pessoas? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é tia de outra pessoa. Então, uma pessoa pode ter vários parentescos. Agora, quantos tios pode ter? Muitos tios. Então, eu estou numa situação aqui onde uma pessoa pode ter muitos parentes e os parentescos têm de muitas pessoas junto. Então, nós estamos numa situação aqui também de muitos para muitos. Então, eu vou precisar criar uma outra tabela para mostrar, né? Eu vou fazer aqui, ó. Vou criar a tabela de parentescos, sei lá como é que a gente vai chamar isso. Parentescos. Ótima sugestão, você sugeriu o grau, né? Outra coisa. Código e o grau. Eu colocaria código e nome. E vou explicar por quê. Porque, quer ver? Volta aqui. Volta negrito. Centraliza esse negócio aqui. Pode centralizar esses dois aqui também. Aqui, chega para cá o código, vou colocar os códigos aqui. Vamos colocar até. Então, mais um pouquinho. 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3. E pronto. Agora eu vou copiar os parentescos. Um parentesco, mãe. Mãe. Também acho que vai poder ficar pequeno. O outro, pai. O outro, padrasto. O outro, irmão. O outro, avó. O outro, tio. Tio. O outro, avô. Avô. Primo. Madrasta. O outro, padrinho. Padrinho nem parente é. Padrinho. Pai já foi, irmão já foi, tia já foi, pai já foi, mãe já foi. Só tio? Então vamos copiar a tia. Tio. Ah, tem a tia agora. Tia e tio, pronto. Não tinha tia, agora tem tia.
Irmão já foi, pai já foi. Ser tio e tia, né? Teoricamente sim, mas aí eu precisaria ter o sexo da pessoa, né? Se lá na pessoa eu tivesse uma coluna falando qual que é o sexo dela, eu poderia juntar as coisas aqui, né? Tio, abre parênteses, tio, tia, avô, avô, pai, mãe, né? Seria uma opção sim. Dá para fazer esse ajuste também. Vamos fazer assim primeiro, depois a gente pensa nessas melhorias. Aí, olha só, a sua pergunta é muito boa, porque pensa comigo aqui. Eu acabei de falar para vocês que até a atividade 5, eu estou dando os dados. Vocês só têm que pegar os dados e reorganizar. Isso nunca acontece. Isso não existe. Isso aqui é só uma estratégia para que eu tente fazer vocês entenderem como é que você reorganiza esses dados para ter aquela mesma informação ocupando menos espaço, ok? Então, isso aqui é só uma estratégia. A situação real, mais próxima do real de fazer um projeto de banco de dados, é esse aqui, ó. Você chega lá na empresa, o cara da academia te chamou, vem cá fazer um sistema que eu preciso controlar meus clientes da academia. Pronto. Aí você sai da reunião do cara lá, ele fala assim, ó, eu preciso ter um relatório, eu preciso saber quem está pagando em dia, quem não está, eu preciso saber quanto que eu recebi o mês passado, eu preciso saber o quanto que não recebeu, quem está devendo, quem não está. Ou seja, o que o cara precisa para fazer a gestão da academia dele no dia a dia. Então você vai ter essa conversa com o cara e você vai sair com algo mais próximo do que isso aqui, ó. Você vai sair com algo mais próximo disso do que com isso aqui, ó. Tá? Então isso aqui não existe. Isso aqui é só para que eu tente fazer com que vocês desenvolvam a habilidade de organizar os dados da melhor forma possível, da forma mais eficiente possível. A partir do momento que você entendeu e começou a desenvolver essa habilidade, que você entendeu que não pode guardar informação repetida dentro do banco de dados, aí sim você pode pular para esse nível, que é um nível onde eu te dou um problema, a partir desse problema você começa a rabiscar e tentar desenhar as tabelas para entender que dados você precisaria ter dentro desse banco de dados para atender àquele problema que foi proposto. Então, vamos voltar para a atividade 4. Então, eu tenho os parentescos. Então, eu vou, por enquanto, deixar assim. Não vou fazer nenhuma melhoria, não, tá? Padrinho já foi? Irmã, tio, primo, mãe. Acho que já, na hora que a gente vier fazer aqui também, a gente vai conferir, né? Irmã? Mas tem irmã aqui, ó. Vamos copiar a irmã. Copiou. Tem irmã? Não tem. Então vamos pôr irmã aqui. Beleza. Então, a princípio, eu olhei lá para os dados que eu tinha e achei essas duas coisas. Achei pessoa e achei os parentescos. Agora eu preciso falar quem é parente de quem e com que tipo de parentesco, né? Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma relação aqui que eu vou chamar de pessoas underline parentesco. Vou usar esse nome. Aqui eu já estou usando uma estratégia para vocês já irem acostumando, porque então aqui eu vou pôr a pessoa e aqui eu vou pôr o parentesco. Tá. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu já estou usando de uma estratégia aqui com vocês, que é a seguinte. Quando eu trabalho com o software de banco de dados, o que acontece? Essas informações que eu estou colocando aqui em negrito, que é o nome da tabela e o nome das colunas da tabela. Deixa eu até fazer uma coisa aqui que eu gosto para melhor, eu acho que melhora a visualização. Então, eu criei 3 tabelas. Essas tabelas têm um nome, que é esse que está aqui, ó. Podia até colocar um cinzazinho aqui para dar um... Ok? Essas tabelas têm um nome. E nessas tabelas, eu tenho N colunas, uma ou várias colunas. No caso de pessoas, da tabela pessoas, eu tenho as colunas código e a coluna nome.
Na tabela parentescos, eu tenho a coluna código e a coluna nome. Esse código de pessoas com código parentesco poderia, às vezes o parentesco era melhor colocar em ordem alfabética, A, B, C, D, para não confundir. Não se preocupe com ordem alfabética ou ordem sequencial numérica, porque isso depois, através de comandos, a gente fala para o banco de dados fazer do jeito que a gente quer. Então, essa não é uma preocupação que a gente deve ter agora, de ordenar as informações, tá? Colocar código, pessoas com número e um código diferente com letra. Não, a letra ela não é mais eficiente que o número, e eu vou te mostrar mais para o final do semestre, quando eu for te mostrar a documentação do software de banco de dados, quais os tipos de campos o software de banco de dados nos oferece, qual a capacidade de cada um deles de armazenamento e quantos bytes ele guarda em disco. Não, não é esse o critério. Não é isso. Tanto o número como as letras, eles podem ser razoavelmente grandes, né? Porque, por exemplo, teoricamente, as letras eu vou de A a Z, mas igual as planilhas, eu posso começar a montar combinações. A, B, A, C, A. Então, a gente acaba tendo uma... A letra também dá para identificar o tipo de componente. O A de aluno, aluno 001, A 001. Essa não é uma boa estratégia. Antigamente, na computação, se fazia muito isso, mas hoje em dia não se faz mais. Tá? A gente não tenta... Qual o nosso número de matriz? Não, esse dedicente não é de matrícula, ele foi criado para o seu e-mail. Você sabe por que foi e-mail institucional? Porque você sabe por que você tem a letra D lá? É de discente. Mas por que botaram essa letra antes? Porque os sistemas de e-mail não permitem você criar um e-mail só com números, que comece com números. Então, é uma regra da nomenclatura dos sistemas de e-mail. Então, eles falam assim, nossa, eu não consigo criar um e-mail para o aluno só com o número de matrícula dele, porque o software de e-mail exige que comece com uma letra. Então, existem algumas regras assim que aí, em função das regras, se usa, né? Se cria uma outra regrinha para atender. Mas, nas tabelas de um banco de dados, hoje, a gente usa os códigos. Aí, o nome do código, gente, esse nome pode... Eu tenho o hábito, por exemplo, nos meus projetos que eu faço, eu nem ponho código mais, eu ponho ID. A planilha, quando o aluno, nessa unidade, coloca lá, letra A, 001, nome do aluno. Vai seguir a tabela, vai colocando o nome do aluno. Sim, você vai entender que isso não é bom quando eu for te mostrar os tipos do software de banco de dados, porque se eu ponho uma letra, eu não posso mais usar o tipo numérico, eu tenho que usar um tipo string, um tipo alfanumérico, que é o que permite misturar letras e números no mesmo campo. E aí, esse tipo de informação no banco de dados, ele não tem a eficiência que os números têm. Tá? Eu posso até mostrar aqui rapidamente, só para talvez para facilitar isso mais, deixa eu ver se eu acho... Tá aqui, ó. Se vocês quiserem, eu posso até adiantar, já que vocês estão... Eu acho que eu vou até adiantar isso aqui para vocês, porque pode facilitar o entendimento desse assunto. E aí, ó, isso aqui, gente, é um manual que eu disponibilizo lá nesse endereço que vocês estão vendo. Eu vou depois, me lembra, se vocês não conseguirem copiar esse endereço aqui depois, me manda uma mensagem lá no WhatsApp do grupo, pedindo que eu coloque esse link lá, tá? Isso aqui é um manual de um software de banco de dados que a gente vai usar. Esse banco de dados se chama MySQL. Esse banco de dados, hoje, ele está na sua versão 8.0, se não me falha a memória. Esse manual, ele é muito antigo, ele é da versão 4.1, mas mesmo ele sendo da versão 4.1, ele nos atende muito bem ainda hoje em dia. Ele tem pouco mais de 800 páginas, tá? E aí, ó, esse manual de PDF de mais de 800 páginas, ó, tá vendo esse monte de coisa aqui? Ele tem um cara aqui chamado tipos de campos, que se não me falha a memória eu não vou lembrar de cabeça de jeito nenhum. Acho que é 6. Achei. 6.2. Tipos de campos, ou seja, esse software que faz o gerenciamento de banco de dados,
ele tem tipos de campos que você precisa escolher depois no projeto. Então, eu estou acabando adiantando um pouquinho o assunto, mas eu já vou passar isso aqui, só uma ideia para vocês do que é isso aqui. Eu estou numa etapa, quando eu faço um rascunho desse, de definir nome de tabela, colunas da tabela, e coloco alguns dados hipotéticos, alguns dados fictícios aqui, só para me exercitar se essa minha proposta é boa. Ok? Mas aí eu te pergunto, eu tenho aqui no Pessoas uma coluna que se chama código, que é um número. E eu tenho aqui no Parentescos uma coluna que se chama ID, como eu estava explicando, eu nem uso mais hoje código nos projetos que eu faço, eu uso ID, que seria um identificador, que é a mesma coisa do código. Aí na hora de dar esses nomes aqui, gente, aí é você com o time de profissionais de computação que você trabalha junto, e normalmente as empresas têm uma padronização para isso, se for uma empresa organizada, né? Tá. Aqui no código, para pessoas, quantas pessoas podem ter aqui? Milhares, milhões, bilhões de pessoas? Se eu estiver falando de Uberaba, umas 300 mil pessoas. Se eu estiver falando do Brasil, 250 milhões de pessoas. Se eu estiver falando do planeta, quase 8 bilhões de pessoas. Tá entendendo? Qual que é o seu universo? Tá. E parentescos, quantos que eu tenho? Se tiver muito espremendo, não dá 200, certo? Então, qual que é o tipo de campo que eu vou usar para o código da pessoa e qual que é o tipo de campo que eu vou usar para o ID de parentescos? Aqui no manual, ele chama isso tipos de campos. Então, eu vou lá no item 6.2.1, que é os tipos numéricos. Ó, os tipos numéricos, quais que existem? Tem uma tabelinha aqui que é muito boa. Olha essa tabelinha aqui que interessante. Se eu falar que aquele campo, aquela coluna da minha tabela, ela vai ser do tipo tiniint, eu gasto apenas 1 byte no meu HD do meu computador. Se eu falar no meu projeto de banco de dados, que aquela coluna da tabela é do tipo tiniint, eu gasto apenas 1 byte. E qual que é a capacidade? Eu consigo guardar um número que, se ele tiver sinal, ele vai de menos 128 até 127. Ou se ele não tiver sinal, não tiver que guardar o sinal, ele vai de 0 a 255. Então, esse tipo aqui, ó, ele é perfeito para o ID de parentescos. Por quê? Porque eu nunca vou ter 200 parentescos. E com esse tipo tiniint, o código, o ID de parentesco, cada um vai gastar apenas 1 byte no HD do computador. Só que esse tiniint aqui, ó, eu não posso usar ele para o código de pessoas. Porque eu posso ter uma pessoa aqui com código 132.875.914. Pode ser o código de uma pessoa. Por quê? Porque eu vou ter 300 milhões de pessoas, se eu estiver falando de todas as pessoas do Brasil. Se isso aqui fosse, sei lá, um registro de cartório, sei lá, entendeu? E como é que eu faço? Qual seria o tipo ideal lá? Aqui, ó, eu tenho o small int, que vai até 32 mil com sinal, e o dobro sem sinal, vai uns 60 e poucos mil. Esse medium int, aqui dá 8.388.000. Se tirar o sinal, pula para uns 16. E eu tenho o int. Esse int aqui vai resolver nosso problema. Ó. Esse int, ele vai a 2 trilhões. Não é isso? 2 trilhões, 147 bilhões, 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. Então, se eu falar que a minha coluna código da tabela pessoas vai ser do tipo int sem sinal, eu consigo chegar a 4 bilhões. Então, se eu estiver falando de Brasil, esse aqui é o tipo adequado para me colocar. Eu vou falar que a coluna código da tabela pessoas, ela será do tipo int. Resolve o problema. Só que se um dia esse mesmo sistema for armazenar as pessoas do mundo inteiro, não cabe. Vou explicar para vocês um caso que aconteceu há alguns anos, não sei se todos vão lembrar,
em que isso aqui teve que ser mexido. E vocês vão entender a importância de escolher esse tipo adequado. Vocês lembram uma música que fez muito sucesso? Deixa eu até achar ela aqui. Espera aí, só um segundo. Aí eu preciso mostrar, porque fica mais fácil. Essa aqui, ó. Quem vai lembrar dessa música? Deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui. Desse cara aqui, ó. Vocês lembram disso? Ela no YouTube. Sai, né? Que chama esse cara? Aqui, ó. Vocês lembram que o YouTube deu uma bugada? Por quê? Essa encrenca aqui chegou em 1 bilhão de visualizações. E o cara que projetou o banco de dados do YouTube escolheu um tipo para guardar o código do vídeo, guardar não, para armazenar o número de visualizações, que o limite era menos de 1 bilhão. Então, quando esse danado desse vídeo, hoje está com 5 bilhões ó, de visualizações, 5 bilhões, 524 milhões, 3.133 visualizações. 5 bilhões. Então, o cara, quando tinha desenvolvido o YouTube, isso aqui não podia passar de 1 bilhão. Então, quando esse vídeo... eu não gosto disso aqui não, mas foi um case, né? Acabou que tendo repercussão na mídia, né? Ou seja, o cara que fez o projeto do banco de dados do YouTube falou assim, visualização, eu vou usar um tipo lá, small int, big int, sei lá. E ele escolheu um tipo que a capacidade que não conseguia armazenar o número 1 bilhão. O que aconteceu quando esse vídeo foi o primeiro do YouTube a atingir 1 bilhão? O pessoal do YouTube estão ter que corrigir esse projeto do banco de dados aqui do YouTube e aumentar esse campo aqui que armazena as visualizações. Aí o que eles fizeram? Trocaram o tipo, né? Não pode ser mais int. Vamos passar para big int agora. Que big int, olha o tamanho do número que ele consegue armazenar. É um número bem maior. Está resolvido o problema. Só que, por que a gente não simplesmente escolhe o maior tipo para tudo, porque já resolve? Porque se a gente está tentando fazer um projeto para gastar só o espaço que a gente precisa em disco, olha aqui, se a gente está falando que o ID de parentesco eu resolvo para sempre com o TinyInt, eu vou gastar 1 byte. Então, por que eu vou pôr BigInt e gastar 8 vezes mais? E eu tenho certeza que nos parentescos o ID nunca vai passar de 255. Com 1 byte só eu resolvo isso. Ok? Escolhendo o tipo adequado, você evita ter que fazer alterações no futuro. E quando eu falo, gente, em alteração no projeto de banco de dados, na grande maioria dos casos, implica na alteração dos algoritmos. Porque os algoritmos, quando você acessa essa página do YouTube, existe um algoritmo, existe programação que mostra essa informação aqui. Essa informação foi buscada no banco de dados. Então, um projeto bem feito implica em não ter que mexer na estrutura do banco de dados e, consequentemente, não ter que remendar linhas de algoritmos que acessam aquela informação. Que tudo isso custa muito caro. Toda vez que eu tenho que mexer num projeto de banco de dados, automaticamente vai impactar nos algoritmos, nos códigos que precisam ser corrigidos. Isso significa horas e horas e horas de um profissional programador, que pode custar caro, e isso pode custar caro para fazer aquela correção do software. Ok? Bom, então, depois de curiosidade, se vocês quiserem dar uma olhada aqui, ó, tem os tipos aqui, explica, tá? Tipos numéricos. Isso aqui é referente ao tipo ao software específico que a gente vai usar, que é o MySQL, mas existem outros softwares de banco de dados, e na sua maioria os tipos são muito parecidos, tá? Ok, então, feito esse pequeno parênteses, vamos voltar para a nossa atividade 4.
Bom, agora eu preciso, então, eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar essa atividade, arrastar ela para cá, vou tentar diminuir ela aqui, vou pôr ela aqui embaixo, oh, caramba. Vou pôr ela aqui embaixo, e para cada caso aqui eu vou tentar fazer o respectivo registro aqui em cima. Então, vamos lá. Olha a tabela que eu criei, pessoas, parentescos. Então, eu tenho aqui quem é a pessoa, qual que é o grau de parentesco e quem é esse parente. Então, por exemplo, primeiro caso, pessoa... Ó, o primeiro caso aqui embaixo é a Ana Júlia, tá? Então, a Ana Júlia, que é a pessoa 1, ela é a mãe. Então, cadê mãe? Mãe é 1. Parentesco é mãe. De quem? Quem é o parente? Caleb Castro. 2. Então, a pessoa 1, que é a Ana Júlia, ela, o parentesco dela é 1, ela é mãe de quem? 2, Caleb Castro. Tá entendendo a lógica que eu estou fazendo aqui? Não, mas a questão não é ser confuso ou ser claro, porque quando você olha para dentro do banco de dados, a informação não tem que ser clara. Ela tem que estar armazenada de forma eficiente possível. A informação clara, o programador vai mostrar criando algoritmos e códigos que traz a informação do banco de dados e mostra para o usuário. Por exemplo, quando você tira um extrato no caixa eletrônico, a informação está legal de se ver. Então, é informação de fácil entendimento, certo? Mas aquilo lá dentro do banco de dados não está daquele jeito, está completamente diferente. O seu nome está lá na tabela de clientes, o saldo está lá numa tabela não sei de onde, os PIX estão no... Entendeu? Os lançamentos. Dentro do banco de dados, não é que tem que estar fácil de entender. Precisa estar armazenado de uma forma eficiente. Porque ninguém fica olhando as informações dentro do banco de dados. Aqui nessa tabela de parentescos que tem os nomes, tem que colocar parente. Onde? Pessoa, parentesco, parente. É porque às vezes a tabela de parentesco aqui. Na nomenclatura? Não, não tem problema. Eu não posso ter duas tabelas com nomes iguais. Pessoas, parentesco e parentesco. Isso. Deixa eu explicar para vocês até por que eu uso essa nomenclatura. A nomenclatura que eu dou para o nome da tabela e para o nome das colunas, ela é relevante apenas para o time de computação. Porque isso aqui também não aparece para os usuários. Tá? Não aparece. Por quê? Porque o programador ainda vai botar um algoritmo no meio. O banco de dados, ele é só um repositório dos dados. O que aparece para você no aplicativo do Instagram, o que aparece para você no site do YouTube, não tem nada a ver com o que está armazenado dentro do banco de dados. O programador que fez o aplicativo do Instagram, ele busca dentro do banco de dados os dados e monta aquela informação visual da forma que for melhor para você. A mesma coisa no YouTube. Quando eu acesso o site do YouTube, as informações me são apresentadas da forma que é interessante para mim, como internauta, visualizar. Mas dentro do banco de dados, essas visualizações, esse valor deve estar num lugar, o título do vídeo deve estar em outro, tá? Então, dentro do banco de dados, isso aqui pode estar completamente diferente do que você está vendo. Por quê? Porque na hora de projetar o banco de dados, eu preciso guardar essas informações ocupando pouco espaço, sem repetição de informação. E na hora que o internauta for acessar a informação tem que aparecer da melhor forma possível. É o que acontece quando você consulta os seus dados bancários no seu aplicativo do Internet Bank, no aplicativo do seu banco no seu celular. Você está visualizando todos os dados, as informações estão lá bonitinhas, mas dentro do banco de dados elas estão armazenadas da melhor forma possível. Aí, deixa eu só finalizar. Então, olha só. Então, isso aqui é o quê? São as pessoas. Então, eu chamei a tabela de pessoas. Esse aqui são os parentescos que existem entre essas pessoas. Chamei de parentescos. Quando eu chamei essa tabela de pessoas parentescos, eu já tentei dar a entender que essa tabela pessoas parentescos, ela mostra que relação tem entre pessoas e parentescos. Mas, como eu disse anteriormente, isso aqui é uma mania minha. Se você for trabalhar numa empresa desenvolvendo software, e for uma empresa organizada, lá vai ter um manual
que explica quais são os critérios de nomenclatura que você vai dar para a tabela, para nome de coluna da tabela, para os nomes das variáveis que você vai criar nos seus algoritmos. Então, se você trabalha numa empresa, essa empresa deve ter um padrão. Ou se não tem isso num documento, tem o pessoal que trabalha lá que fala para vocês, ó, aqui a gente faz mais ou menos assim o assado. Agora, se você vai fazer os seus aplicativos, as coisas suas, aí você faz do jeito que você considerar razoável. Lembrando sempre que um software, quando ele é criado, ele é um software, ele é parecido com uma pessoa, né? Ele nasce, cresce e morre. O software normalmente tem. Posso dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do Orkut? Fala o nome, né, das 40 vezes. Não. Não. O Orkut nasceu e morreu. Um software, enquanto ele está vivo, ele precisa de ajustes, de melhorias. E aí, às vezes, você cria um software, mas quem vai depois alterar e melhorar esse software é outra pessoa. Então, essas nomenclaturas que você dá em nome de variável, nome de tabela, tudo isso, depois a outra pessoa, quando for mexer, ela vai ter que tentar entender o que você fez ao dar aqueles nomes. Por isso que, às vezes, os nomes mais simples e mais significativos são os melhores. E aí também tem a documentação, tem a parte de comentários que a gente sempre deve usar para facilitar esse processo. Aqui, do jeito que está, eu já consigo reproduzir tudo. Ó, Caleb Castro é pai do Diogo Dias. Quem é Caleb Castro? Pessoa 2. Qual que é o parentesco? Pai. 2. De quem? Diogo Dias. 4. Certo? Marcelo da Mota. Marcelo da Mota, cadê ele? É o 3. Ele é o quê? Padrasto. De quem? Da Maria Vitória. 5. Próxima pessoa. Diogo Dias. 4. Ele é irmão. Irmão é o quê? 4 também. De quem? Iago. 11. Próximo. Maria Vitória Duarte. 5. Opa. 5. Ela é avó. 5. De quem? Elisa Martins. 17. Ok? Então é só terminar de preencher. Ou seja, essa proposta com 3 tabelas eu consigo atender. Aí, vamos lá. Aqui a gente encerra essa atividade, tá? Mas aí tem coisas que eventualmente podem ser feitas para facilitar. Que era o que a gente estava falando, que a gente comentou antes, né? De repente, o que eu posso fazer? Eu posso pensar em colocar aqui o sexo da pessoa. Como é que eu decido se pode ou não fazer isso? Com quem está pagando, gente. Se você está fazendo um sistema para o dono de uma academia, então, se você vai fazer isso aqui e vai atender melhor ao que ele está pedindo, ótimo. Certo? Então, nós vamos colocar aqui, ó, Ana Júlia é feminino, o Caleb é masculino, Marcelo é masculino, o Diogo é masculino, Maria Vitória é feminino, Renan é masculino. Hã? Ainda tem esse caso, né? E se não for nenhum nem outro? Tem esse caso aí também. Então, aí a gente já está mexendo num negócio. Aí já mudou o projeto, tá vendo? Aí o projeto já mudou completamente de figura. Se a gente fosse considerar apenas aquele biológico de quando nasceu, só para brincar no exercício aqui, ó. Então, mas aí o que daria para fazer aqui, ó? Se eu tenho o sexo de cá, eu não precisaria ter pai e mãe. Bastaria eu colocar assim, ó. Mãe e pai. Ih, mas tem padrasto. Aí já começou a complicar minha vida. Porque aí o padrasto, teoricamente... não, mas aí eu posso fazer só com os que são mais simples, né? Poderia fazer assim, ó. Irmão. Opa. Todos eu poderia fazer assim, né? Avó. Avô. Tio. Aí esse pode ir embora. Primo. Madrasta.
Madrasta junto com padrasto, né? Teoricamente, a gente poderia fazer isso. Vai avaliar, né? Padrinho com madrinha. Tia com tio. Aí o que acontece? Eu vou reduzir aqui de, sei lá, 80 para 40. Não sei até que ponto seria significativa essa mudança, vantajosa. Porque eu estou falando de, aqui em vez de ter 80, passa a ter 50. É uma economia muito boba, né? Porque num banco de dados que tenha 70 bilhões de dados, eu estou tirando de 80 para 50, vou economizar aqui uns, se isso aqui for 50 bytes, 250 bytes, sei lá, 2.000, 3.000 bytes, isso é muito insignificante, né, num projeto de, sei lá, 20 petabytes. Então, assim, e outra, isso aqui é problema, porque quando eu for imprimir um relatório, eu vou falar que a Ana Júlia da Conceição, ela é, aí eu tenho que olhar o sexo. Eu vou falar que ela é do sexo menino, ela é mãe e pai, aí fica esquisito. Irmão fica mais fácil. Mãe e pai, porque no relatório vai sair do jeito que está aqui, ó. Então não seria bom juntar pai e mãe. Porque no relatório você não. A informação do banco de dados está desse jeito. O programador não tem que ficar sofrendo para tentar adivinhar o que está aqui. Então aqui não seria uma boa estratégia, não. Essas alterações aqui não seriam legais, não. Está dando mais trabalho do que. Dando mais dor de cabeça do que vantagem. Então a gente vai ficar nessa proposta aqui mesmo. Ok? Mas probabilidade de você não vai ser sucesso. Aí você está falando de um outro caso. Certo? Aqui a gente está falando da atividade 4. Entendeu? Porque o que vocês vão começar a perceber é o seguinte, vocês vão começar a perceber na atividade 6. Na atividade 6 é um simples exercíciozinho de, teoricamente, uma academia. Só que aqui nós temos 2, 5, 9 pessoas. Se eu perguntar para cada um de vocês como é que sua academia funciona, vai ter 9 academias diferentes. Apesar de academia, teoricamente, ser um trem simples. A pessoa entrou, fez esse exercício e foi embora. Paga uma mensalidade. Teoricamente, não, faz um zumba, paga um trem à parte. Faz um não sei o quê, um trem à parte. Então, teoricamente, poderia ter essas coisinhas. Mas eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um aqui, ó, como é que a sua academia funciona, vai ter diferença de uma para outra. Certo? Fechamos aqui, então. Já está liberadas as atividades 5 e 6 para que vocês façam, certo? Mandar essa atividade até no máximo na próxima segunda, para aquele e-mail, do jeitinho que está nas orientações lá. Não, você manda por e-mail, igual está nas orientações. Presta atenção nas orientações. Enviar a solução por e-mail para um e-mail com assunto tal. Sim. A solução por e-mail. Por e-mail. Bom, o estagiário está acessando lá, vai conferindo depois no Syscad se a sua nota está aparecendo bonitinho. Se a nota estiver aparecendo bonitinho lá, você está fazendo certo. O estagiário que está controlando lá, certo? Bom. Mas a foto só fez depois primeiro, né? Eu ainda não lancei as últimas, não.